Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre um filme da Netflix chamado Loving, uma história de amor. Tudo se passa nos Estados Unidos, em Virgínia, em 1958. É uma história baseada em fato real. Nessa época, em 1958, era proibido, não tinha validade o casamento interracial. Quer dizer, o branco não podia casar com o negro ou vice-versa. Se casasse, não tinha validade e era considerado crime. Mas isso não impediu que dois jovens se apaixonassem, ela sendo negra e ele branco. E ela engravidou. E um dia ele a convidou para ir num lugar, eles moravam no campo, numa lavoura, essa família toda, tanto do lado dele como do lado dela. E ele falou que levou ela no meio da lavoura e tinha um terreno, e ele disse: aqui eu vou construir a nossa casa, aqui a gente vai viver. E ele ajoelhou e pediu ela em casamento. E ela ficou extremamente muito feliz e eles acabaram se casando. E para comprovar que eles eram o mesmo casados, ele botou a certidão de casamento num quadro e pôs na parede. E, entre aspas, estava em sigilo. A maior parte das pessoas e as autoridades não sabia que eles haviam casado. E alguém, como sempre, tem que ter um dedo duro, contou e denunciou os dois, e a polícia foi à noite na casa deles e os prenderam. Eles ficaram presos em cela, considerado... assim, eles tinham infringido uma lei. O pai do rapaz pagou a fiança e ele saiu. E quando ele saiu, ele perguntou: e minha esposa? E ele disse: ela vai ficar aqui. E ele vai para casa e começa a questionar quem será que havia entregado os dois, denunciado eles. Aí o cunhado dele disse: sempre tem alguém para fazer esse tipo de coisa. E ele mesmo saindo, ele estava muito arrasado porque ela estava grávida, presa, e ele não podia fazer nada. E ele ficou tentando conversar com alguém e pagar a fiança dela. E ele ficava indo na delegacia e tentando arrumar as coisas. E um policial disse para ele que o melhor era ele afastar de lá, que senão ele ia acabar sendo preso. E que ele não se envolvesse no pagamento da fiança, pedisse que alguém da família dela pagasse a fiança. E não deu outra. O pai dela foi lá, pagou a fiança e tirou ela da cadeia. Aí eles adquiriram um advogado, porque foi orientado que eles tivessem um advogado, e esse advogado os orientou que eles fossem perante o juiz e se declarassem culpados. Eles haviam cometido uma infração na lei vigente. E eles aceitaram, chegou lá em frente o juiz disse: como vocês se sentem? E eles falaram: culpados. Os dois disseram que eram culpados. Aí o juiz deu a sentença, porque se eles não declarassem que eram culpados, eles iam voltar para a cadeia, sem prazo de sair dessa cadeia. E eles declarando culpado, ficava dependendo da sentença do juiz, e que não deu outra. O juiz sentenciou que eles não iam voltar para a cadeia, mas que eles tinham que ficar longe da cidade de Virgínia por 25 anos sem poder voltar na cidade. Eles aceitaram, assinaram lá que eles haviam concordado com aquela cláusula, aquela imposição do juiz, e eles despediram da família e foram para uma cidadezinha onde ela tinha
parentes longe, mas ela tinha parentes. E eles estavam vivendo lá. E ela ficou muito triste. Ele era um excelente pedreiro, então ele já começou a trabalhar. Ele saía cedo, voltava à tarde e percebeu que ela estava definhando, muito triste por ficar longe da família. Ela era muito apegada na família. Ela queria muito ter aquela vida que ela tinha lá na lavoura, no campo. Aí, uma noite, ele perguntou para ela por que ela estava daquele jeito. E ela disse: é porque eu sempre pensei que sua mãe fosse fazer meu parto. Ele ficou quieto assim um pouco e pensou: tá bem, nós vamos. Ele ligou para o cunhado dele e falou que ia levá-la. E eles bolaram um plano de levar durante a noite. E chegava tudo em sigilo. Ela ia deitada no banco do carro para ninguém ver e eles fizeram e ficaram, entre aspas, escondidos esperando ela ganhar neném. O que aconteceu? Ela acabou ganhando a criança ali, mas outra vez eles foram denunciados e o juiz os chamou e aquela coisa toda, e ele quis assumir tudo sozinho e ela falou que não, que ela ia junto. E o advogado chegou e disse que a culpa era dele, que ele havia permitido que eles voltassem quando ela fosse parir. Aí o juiz falou: então tá, vocês estão livres disso aí, mas vocês vão embora e vão cumprir a pena e não volta mais. E eles foram. E nessa época já começava a surgir um tipo de protesto contra essa situação. Alguém iam para a rua em Washington, ia para algo gritando por mais liberdade, por direitos. E ela foi tendo filhos. Ela ganhou uma, depois mais outro, mas ela sempre muito triste porque não tinha, as crianças não tinham liberdade, não tinha onde brincar, e ela era criada com muita liberdade, com muito espaço. Um dia o filho dela mais velho sofreu um acidente e ela disse: eu não vou aceitar essa situação, eu vou voltar e vou enfrentar tudo, se for preciso eu vou presa, mas eu não quero essa vida para os meus filhos, eu não quero criar meus filhos. Mas por causa desse protesto, desse tipo das pessoas lutar pelos direitos deles, ela escutou pelo rádio que tinha uma ONG que trabalhavam para lutar pelos direitos de pessoas com a mesma situação deles. E ela acabou escrevendo uma carta para essa ONG. Eu estou falando ONG, mas não é bem essa palavra, não. Mas deve ser outra palavra, mas agora no momento eu não me lembro. Enfim, um dia ela estava em casa, o telefone toca, a pessoa disse que tinha recebido a carta dela, que ia ajudá-la. E o advogado marcou o encontro, ela falou para o marido dela e ele sempre tinha um pé atrás, falava que não acreditava muito naquela história. E esse advogado propôs uma coisa muito ruim. Numa audiência, ele disse assim: olha, eu aconselho que vocês voltem para Virgínia. Chegando lá, vocês vão ser presos. Como tem esse tipo de manifestação, de protesto, a gente entra com recurso e nós tiramos vocês da cadeia. Aí o menino falou: não, eu não aceito esse tipo de coisa. Ela falou: meu marido não aceitando, eu também não aceito. O que aconteceu? Eles continuaram vivendo ali, ela muito triste, mas ela disse: eu não vou desistir. Ela continuou insistindo, escrevendo para aquelas pessoas pedindo ajuda. E ela ligou, ela escreveu para aquele advogado que tinha feito essa proposta e ele resolveu levar aquilo mais a sério. E foi procurar um professor dele, que ele estudou na universidade, e contou a história.
E nesse interim, lá junto com esse professor, tinha um advogado que trabalhava justamente nesse tipo de causa. E os dois resolveram entrar na justiça para lutar e ajudar esse casal. E eles, ela muito disposta, muito determinada a voltar para a terra dela, ela começou a ir lá em Washington, e ela ia com o marido dela, claro, aonde ela tinha audiência, onde ela mostrava a posição dela e do marido dela, a vontade de voltar para casa, e falava que não era crime ela amar um menino só por causa da cor, esse tipo de coisa, e isso tomou uma proporção tão grande que o advogado falou para ela que ela ia receber fotógrafos, ela ia receber talvez repórter, mas por enquanto seria um fotógrafo. E esse fotógrafo foi lá na casinha deles, onde eles moravam, entrevistá-lo. E nesse período, quando esse fotógrafo foi lá para fazer tirar foto deles, eles já tinham mudado mais para perto de Virgínia, mas mesmo assim fora da cidade, eles não estavam dentrinho da cidade. Mas eles tinham muito medo que qualquer hora eles poderiam ser presos, e aquela situação ruim que eles estavam vivendo. O que aconteceu? Esse fotógrafo foi e tirou todo tipo de fotos deles, e ele deitado no colo dela, e ele percebeu que eles se amavam demais. E ele botou aquilo na mídia e eles acabaram ficando famosos. E todo mundo começou a lutar a favor deles, porque queria que os dois pudessem voltar para a terra deles e vivessem junto, e que tivessem uma vida normal, que aquilo não fosse crime, que os dois se amarem. E eles começaram a ser procurados pela mídia, por repórteres, por rede de televisão, e aquilo criou uma proporção muito grande. Enfim, resumindo a história, como essa situação ficou tão evidente, tão na mídia, esse caso dos dois foi parar na Suprema Corte norte-americana. Chegando lá, o juiz marcou um dia de audiência. O marido da menina não quis comparecer, falou que não ia, ele já tinha lutado muitos anos e nunca tinha virado em nada, então ele não ia. Mas os dois advogados não desistiram. Eles foram, chegaram a vez deles, lá eram vários casos, inclusive o caso deles. Os dois advogados falaram e contaram a história dos dois meninos. Aí ficou determinado que o juiz ia fazer uma análise e dava o parecer dele. E ele deu o parecer favorável a eles, que ele não via crime naquela situação dos dois se amarem e só porque era diferente de cor. E um dia ela estava na casa dela trabalhando normalmente, o telefone toca e ela ouve a notícia, e você percebe que é uma notícia muito boa, que ela ficou muito feliz. Imediatamente já dá os dois juntos, muito alegre, que o juiz tinha dado esse parecer favorável, eles podiam voltar para a terra deles, não era considerado mais crime. E daquela época em diante, daqueles anos em diante, não era mais crime interracial. Enfim, mesmo essa história ter sido assim, tudo terminou muito bem, isso se transformou numa lei. Como eu já falei no início do filme, era crime. E daquela data em diante não era mais crime, as pessoas poderiam se casarem. E conta no final, na hora que está subindo o GC ali, dizendo que eles voltaram para Virgínia
fizeram a casa onde no início ele estava falando que ia construir, e eles viveram ali. E conta que ele um dia estava vindo e foi atropelado por um bêbado e ele morreu. E ela continuou solteira, ela nunca se casou, ela continuou amando aquele homem e cuidando da família dela, e ela vivendo na casa que ele havia construído para os dois. E ela disse uma frase muito bonita. Eles perguntaram se o que representava ele para ela. Ela disse, ele viveu para mim, ele me ajudou a viver, ele me salvou. Então é uma história muito bonita, apesar de ter esse tipo de preconceito tão evidente nos dias de hoje, tão evidente não só no Brasil, mas em qualquer lugar, de raça, de opção sexual, de preconceito com o gordo, preconceito com o idoso, e esse filme dá para a gente tirar um exemplo da gente perceber que a gente tem todo o direito de lutar pelos nossos direitos, de lutar para ser feliz, indiferente de qual que seja a situação. A gente tem o direito de viver, o direito de ser respeitado, o direito de ser feliz. Qualquer pessoa tem o direito de ser feliz, independente de qualquer coisa. Era isso que eu queria deixar para vocês. Fica aqui o meu muito obrigado. Deixa seu like e se inscreva no canal. Deixa seus comentários. E no mais, muito obrigada. Tchau, tchau.